Vamos para a segunda aula do curso Tarô Entre os Mitos, um método que eu desenvolvi para que você consiga estudar carta por carta de forma mais profunda, caso isso seja do seu interesse. Antes de mais nada, eu gostaria de te explicar que quando se trata de simbologia, cada pessoa tem a sua maneira de entender aquele símbolo. Às vezes você tem um trauma, você tem alguma coisinha vinculada àquela situação que a carta em si quer te explicar, e você que vai ter que ser o intermediário, você que vai ter que saber se aquela carta está falando sobre o seu trauma e equilibrar a sua interpretação através daquilo, ou se aquela carta ela está no âmbito positivo dela, ela não tem nenhum vínculo com aquilo que você está sentindo. Dito isso, vamos começar a nossa aula. O primeiro arcano, o arcano número 0, é o arcano do louco, é o arcano do começo, é o arcano de ter a iniciativa. Logo, quando ele está no sentido negativo dele, ele é totalmente o contrário daquilo. É aquela vontade que você tem de fazer e que você não consegue. Aquele projeto que você tenta começar e você não faz. Sabe aquele sentimento de impulsividade? Do mesmo jeito que ele é bom quando você consegue se movimentar, ele é ruim quando ele te trava. O mito que eu trouxe para explicar essa carta não é um mito específico, é basicamente as histórias, né, das mitologias, quando elas vão explicar como o universo começou a existir, como o mundo começou a existir. Então sempre tem um caos primordial, após esse caos tudo começou a entrar no lugar. Então essa carta ela tem esse mesmo conceito. Quando acontece algum problema, quando alguma coisa sai do nosso controle, é o caos, aconteceu o caos. A carta é aquele caos gostoso da movimentação ou aquele caos interno de não conseguir se movimentar. No nosso esquema, eu deixei ele certinho sobre isso, que é a movimentação do desconhecido, você se movimentar, mesmo que tenha algo desconhecido, a sua liberdade de poder fazer isso, né? O impulso e os seus bloqueios. Coloquei o tarô na prática também, que fala sobre novos inícios, sobre dar um salto sem garantia. Às vezes você não tem certeza absoluta, mas você mesmo assim vai se movimentar. Essa carta ela pode falar sobre isso. O arcano número 1, que é a carta do mago, depois que você já se movimentou, que você foi fazer as suas coisas, que você entendeu que você precisava se movimentar, você precisa buscar um conhecimento. Quando você busca um conhecimento, você consegue se enraizar naquilo e ter expansão. Sem raiz, você não expande. E o mago, ele fala sobre esse enraizamento da sua consciência, do seu conhecimento, aquela organização. Do mesmo modo, no ponto negativo, ele tem a ilusão, o falso conhecimento. Quando você acha que você tem um conhecimento, mas se você for a fundo e for tentar se movimentar, o seu conhecimento, ele não é o suficiente para o número e para o nível que você quer. Então, ele é aquela carta que ele vai sempre te questionar. Será que você sabe mesmo? Será que você tá se iludindo? Você tá manipulando a situação a seu favor? Um mito que fala bastante sobre essa questão é o mito de Thoth e a palavra criadora. Os egípcios, eles tinham uma crença. As coisas surgiram porque Thoth deu um nome, ele nomeou. Então, tudo que se nomeia é criado. A criação ela é amplamente ligada à nomeação. Só existe aquilo que é nomeado. A gente só consegue saber o que aquilo é, se aquilo existe, porque tem um nome. E Thoth foi o deus que deu esses nomes. Thoth, ele nomeava o seu conhecimento. O seu conhecimento, ele só passava a existir depois que ele era nomeado. E é o que a carta do mago também tem ali em comum, que é a busca por esse conhecimento e aquele autoconhecimento de saber se você sabe mesmo o que você está falando e o que você está fazendo, ou se é só uma mera ilusão da sua cabeça. E dentro de uma leitura prática, a gente pode utilizar ele como conhecer os seus próprios recursos, conhecer o seu próprio nível de conhecimento, o quão você está apto para aquilo, quão você não está, e ter um equilíbrio e começar a se movimentar de uma forma esperta. O arcano número 2 é a sacerdotisa. Ela é basicamente aquela carta que fala o seguinte: você já passou pelo caos, você já buscou o seu conhecimento, você já sabe qual conhecimento que você tem que buscar. Ou você até já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas você sabe usar com sabedoria esse conhecimento? Ou você usa esse conhecimento de forma aleatória e não consegue conduzir ele a meio de uma criação, não consegue criar nada com ele, não consegue ganhar nada com ele. Porque se essa carta ela entra no aspecto negativo, ela fala sobre isso, sobre ter conhecimento demais e não conseguir organizá-lo o suficiente para criar alguma coisa bacana.
Ela tem o aspecto de nutrição, de crescimento, de grandiosidade, porém ela tem também esse aspecto de existir tudo isso dentro da sua cabeça, dentro do seu inconsciente, você saber, mas você não ter a capacidade de usar a sua sabedoria, o seu conhecimento. O mito que eu trouxe para falar sobre essa carta é o mito de Ísis e o nome secreto. Por que eu escolhi esse mito? Lembra que lá no Egito eles acreditam que tudo que de fato é criado tem que ser nomeado e o nome para eles é algo muito importante? Então, na época existia um deus chamado Ra e esse deus, ele não se chamava Ra de fato. Ra era o nome que as pessoas deram para ele. E Ísis queria ter a sabedoria, queria saber o nome dele. Ela vai fundo até descobrir o nome dele. Quando ela descobre o nome dele, ela não faz nada. Ela guarda aquele conhecimento para ela. Para ela é muito mais importante saber o nome e guardar as 7 chaves e ter um poder tão grande que ela pode utilizar pelo resto da eternidade ali. E no nosso resumo sobre o saber interior, sobre o mistério, intuição, que é o que essa carta traz. O mito, ele traz também essa questão de você aprender a ficar quieto. E no tarô, na prática, eu listei ali que aguardar antes de agir, observar antes de falar, que é ter essa sabedoria antes de colocar em prática o seu conhecimento. Se você gostou dessa analogia, se você conseguiu entender o que cada carta tem de significado, dessa maneira que eu te expliquei, curte esse vídeo, comenta, segue nesse canal que eu vou postar todos os arcanos.